e prefeituras estão entrando com recursos jurídicos para diminuir débitos com o INSS. O que ocorre é que valores que não deveriam integrar o item dos impostos podem estar sendo computados de forma errada nas cobranças. A advogada Luciana Lima Lopes Fatucci explica os detalhes dessa situação. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Lídia. Bom, o que é que ocorre nessa relação das contribuições previdenciárias? Qual tem sido este erro computado? Veja bem, toda empresa que está no mercado de trabalho, ela acaba podendo ser fiscalizada pelo INSS, pela Previdência Social. E, infelizmente, a maioria das vezes que existe essa fiscalização, o débito levantado pelo INSS é maior do que o efetivamente devido pela empresa. Por isso, muitos empresários, muitas prefeituras, muitas pessoas jurídicas estão hoje discutindo o lançamento desses débitos. Antigamente, as empresas acabavam não discutindo, confessando, parcelando, mas orientados por pessoas especialistas, estão verificando que efetivamente há como discutir e efetivamente ganhar judicialmente e acabar deixando de pagar esses débitos lançados indevidamente. Que tipo de débitos fazem essa carga da contribuição previdenciária? São as contribuições pagas pelas empresas e pelos empregados. A contribuição paga pelos empregados é aquela, na verdade, descontada da folha de salário. Isso ocorre geralmente em empresas que estão de forma irregular contribuindo com o INSS? Não, na verdade, a fiscalização é feita contra qualquer empresa. É um direito da fiscalização ir nas empresas e exigir documentos. Então, independente da empresa estar regular ou não, ela pode ser fiscalizada e, infelizmente, autuada de uma forma arbitrária, sendo feito um arbitramento, um levantamento irregular nos lançamentos. Então, ela pode estar com essa contabilidade toda correta, mas receber aí uma multa ou valores a mais para serem pagos. Exatamente. Por quê? Porque, infelizmente, o INSS hoje nunca teve um aparato necessário para levantar o valor correto dos débitos. Então, por exemplo, uma empresa que tem 1.000 funcionários, como é que o fiscal do INSS vai analisar 1.000 folhas de pagamento mensais de 10 anos, que tem costume de analisar 10 anos? Então, acaba ficando, sendo feito um arbitramento em cima do total das folhas de pagamento, sem qualquer cuidado com o valor efetivamente devido. Sempre é maior, obviamente. E como é que os empresários, no caso, podem ter essa situação real, esse valor real calculado? Especialistas fazem esse levantamento, mas, sem sombra de dúvida, 90% das ocasiões existe esse valor bem diferente do que foi levantado. É feito uma perícia, inicialmente extrajudicial e futuramente judicial, para provar efetivamente os erros que foram lançados. E vocês têm um balanço de quantos casos registram aí alterações ou diferenciações erradas nesses valores? Chega a quase, já 100% dos débitos. Quase 100%? Sempre a mais? Sempre a mais. E precisa então dessa reavaliação para que ele não tenha prejuízo também. E esses valores são bastante altos também? Exatamente. Geralmente as empresas que são alvo da fiscalização são grandes empresas que têm um faturamento alto. O que eu sempre falo para os empresários é que os empresários são leões, brigam com fornecedores, trabalham de forma excepcional com os clientes, mas quando se trata de fisco, às vezes eles têm um pouco de medo. Mas está na hora de mudar o Brasil, está na hora de começar a discutir para que pelo menos se pague menos imposto, se não é devido, pelo menos, né? Porque os impostos já devidos já são altíssimos. E essas empresas nem sempre têm a noção, então, dessa diferença. Não, geralmente a empresa recebe a autuação como uma sentença de morte. Olha, eu tenho que pagar, não sei o que fazer. A empresa não acredita que existe uma defesa que vá gerar um efetivo resultado. E é possível citar um exemplo, pelo menos do valor que foi contabilizado errado e de quanto a empresa pagou depois de mover a ação? Claro, existe um exemplo de uma empresa que foi autuada em 6 milhões e o valor correto eram 500 mil. Nossa, bastante diferente o valor. E o INSS reage como a essa situação? Ele acaba, na primeira instância, muitas vezes até tentando revisar o débito. Ele mesmo fazer a correção? Exatamente. E geralmente isso não ocorre, precisa desse impulso jurídico. Exatamente, precisa. Então, é como eu digo, tem que se buscar os seus direitos, porque muitas vezes uma empresa que deve 500 mil e é autuada em 6 milhões acaba fechando as portas em razão de uma fiscalização errônea.
É possível também para a empresa que está numa situação mais delicada pedir, de repente, uma decisão liminar para cancelar imediatamente as suas contribuições? Na verdade, há a possibilidade, sim, de conseguir uma liminar, uma tutela antecipada para discutir isso e suspender esses débitos enquanto se discute a ação judicialmente. E quanto tempo leva uma ação dessa? 5 anos, em média. É um tempo bastante longo também, não é? É verdade. Mas geralmente vale a pena, então, para o empresário ter essa alternativa. Vale pelo seguinte, porque é difícil uma empresa conseguir pagar esse valor. Então, muitas vezes, esses 5 anos são 5 anos de juros que a empresa vem enrolando para pagar. Então, esses 5 anos de juros podem ser trocados por 5 anos de discussão e um ganho no final. Tá certo, Luciana, agradeço pela entrevista. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Igualmente.